Olá! Hoje irei falar sobre os conceitos e terminologia da camada física, que é uma introdução ao segundo conteúdo, que é sobre a transmissão de dados. A transmissão de dados ocorre entre um receptor e um transmissor, através de um sistema transmissor, como mostrado no último vídeo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas, sendo guiada ou não guiada. Um exemplo da guiada seria por fibra óptica, onde ela tem um endereço final e ela segue em linha reta. Ou não guiada, como por exemplo o wireless, que é transmitida através de ondas e não tem uma direção certa. E ambas são transmitidas como ondas eletromagnéticas. Essas transmissões possuem diversas classificações usadas para diferentes objetivos. São elas a ponto, que é quando um ponto só se conecta a outro ponto, como neste exemplo. Podendo ser também multiponto, quando tem vários pontos conectados e a mensagem flui livremente entre todos esses pontos. Ela também pode ser simplex, quando um transmissor ele emite para o receptor, mas o receptor ele só faz o trabalho de receptor, ele só apenas recebe os dados. Temos também a half duplex, onde as pessoas se comunicam, basicamente, onde um transmissor ele funciona tanto como transmissor quanto receptor, assim também como do outro lado. Quando a pessoa envia uma mensagem, a outra é capaz de receber a mensagem e também enviar mensagens. Porém, ela é half duplex porque eles só conseguem fazer isso de um por vez. Ou seja, duas pessoas não podem mandar mensagens no mesmo momento. Eles só podem transmitir a mensagem quando o outro já terminou de transmitir. Temos também a full duplex. Esta sim é a mais conhecida. É como uma rede de telefone celular. Ou seja, você pode falar livremente, o transmissor e o receptor conseguem falar ao mesmo tempo e receber as informações sem nenhum perca, sem nenhum dano e nada para atrapalhar essa comunicação. Agora, quando a gente fala de sinal, ele pode ser em função do tempo ou de até uma frequência. Em função do tempo, ou seja, quando olhamos o sinal em função do tempo, pode ser se ter sinais eletromagnéticos, tanto analógicos quanto digitais. Nos analógicos, a intensidade do sinal é contínua, ou seja, não tem paradas ou descontinuidades. Nas digitais, a intensidade pode ser mantém um sinal constante, um nível constante por algum período, mas tem mudanças repentinas para outros períodos, como você pode ver aqui na imagem. Esse de cima sendo analógico e o de baixo sendo digital. Em função da frequência, ou seja, quando olhamos o sinal em função da frequência, nós vemos que os sinais eletromagnéticos são bastante formados de várias frequências, são basicamente formados de várias frequências. Na imagem que vocês podem ver, temos 3 ondas diferentes. Na segunda imagem, que seria a do meio, a frequência ela é um múltiplo inteiro da primeira frequência. Vocês podem ver aqui pelos cálculos. Essa do meio é um múltiplo inteiro da primeira frequência. Quando temos várias frequências múltiplas, a última frequência é conhecida basicamente como uma frequência fundamental. E cada múltiplo dessas frequências é chamado de harmonia de frequência do sinal. Além disso, nós temos os espectros e as bandas largas. O espectro ele é basicamente a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis de acordo com a frequência e o comprimento de onda de cada radiação. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma onda e cada onda ela corresponde a um espectro diferente. Temos o espectro de rádio, que são as ondas de rádio, que tem uma largura maior. Temos as micro-ondas, e embaixo temos exemplos. Temos as ondas infravermelhas
Temos as ondas que são visíveis ao olho nu, que no caso se chama espectro visível, que são basicamente o arco-íris. E aí temos outros espectros, que já são os que são mais prejudiciais à saúde humana. No caso, o ultravioleta, os raios X ou raios gama. Esse comprimento de onda, ele é chamado de banda larga absoluta, que é basicamente a largura do espectro. No entanto, a maior parte da energia do sinal, ele fica concentrado em uma banda de frequência. Essa banda, ela é o procedimento que a gente conhece como banda larga. Agora, falando um pouco sobre transmissão de dados, é importante frisar os termos analógico e digital. Eles são usados na comunicação de dados em pelo menos 3 assuntos: dados, sinais e transmissão. O conceito de dados digitais e analógicos é simples. Os dados analógicos são ondas eletromagnéticas que podem assumir infinitos valores no tempo, ou seja, assumem valores contínuos em algum intervalo de tempo. Já os dados digitais, eles assumem valores discretos, que são representados por uma sequência de bits, ou seja, zeros e uns. Os sinais, porém, são bastante similares aos dados. Os sinais analógicos são uma onda eletromagnética de variação contínua, que pode ser propagada em diversos meios. Já o sinal digital, ele é uma sequência discreta e descontínua no tempo e em amplitude, isto é, ele só é definido para determinados instantes de tempo e que o conjunto de valores que pode assumir é finito. A transmissão, ela é a comunicação de dados pela propagação e processamento de sinais. A transmissão digital se baseia na transferência de informações em um suporte físico de comunicação no formato de sinais digitais. Nesse tipo de transmissão, os sinais analógicos, eles precisam ser convertidos para digitais antes de serem transmitidos. Essas mensagens devem ser codificadas na forma de um sinal que possua 2 estados. Para isso, nós temos diversos tipos de codificação, sendo eles NRZ, que é No Return to Zero. Ele foi o primeiro e é o mais simples sistema de comunicação. Ele transforma o 0 em menos x e o 1 em mais x, e resulta em uma codificação bipolar, na qual o sinal nunca é nulo. A codificação NRZI, que é No Return to Zero Inverted. Os zeros mantêm o sinal como está e os uns invertem o sinal. Possui muitas vantagens, como a necessidade de uma fraca corrente de transmissão. Temos também a codificação de Manchester, que é chamada também de codificação bifásica. Ela introduz uma transição a cada intervalo na realidade. Isso equivale a produzir um sinal ou exclusivo, com o sinal do relógio, que se traduz para um limite ascendente quando o valor do bit é 0 e um limite descendente quando é 1. Temos também a codificação de Miller, que é uma codificação parecida com a de Manchester, exceto que ocorre uma transição no meio de um intervalo apenas, quando o bit é 1. Temos também, por último, a codificação bipolar simples, que é uma codificação de 3 níveis. Ela propõe 3 estados de quantidade transportada: o valor 0, quando o bit é 0, e alternativamente x e menos x, quando o bit é menos 1. Quando a transmissão analógica, ela consiste em transmitir os sinais analógicos sem considerar o conteúdo deles. Geralmente, a modulação analógica de dados consiste em combinar sinais de forma a permitir que a transmissão no meio físico seja mais eficiente. Já temos outro tipo de transmissão de dados, que são as transmissões assíncrona e síncrona. Na comunicação de dados síncrona, os dispositivos do receptor e do transmissor,
eles devem estar no estado de sincronia antes da comunicação iniciar e permanecer em sincronia até que essa comunicação acabe. Já na comunicação assíncrona, o emissor ele envia o fluxo de dados e periodicamente insere um elemento de sinal, normalmente chamado de flag, para que seja possível distinguir onde começa a informação da transmissão e acaba o bloco de dados a qual a sua posição de sequência de dados. Como vocês podem ver aqui, a transmissão assíncrona ela tem um tempo mais variável, os caracteres dela são variáveis. Mas na síncrona você tem uma sequência já porque você já tem a conexão estabelecida e você se mantém nessa mesma conexão, sem ter que procurar novos estados de sincronia. Obrigado, por hoje é só. Espero vocês para a próxima aula.